Salve, salve, família. Boa noite. A galera tá entrando aí. Gilmar, bem-vindo. Wesley, bem-vindo. Valdeci, seja bem-vindo. Marilene, bem-vinda também. Zé Luiz, seja bem-vindo. Jota, seja bem-vindo. Vamos convidar aí a galera para participar da live aí. Hoje nós vamos falar do Corinthians, Libertadores, Flamengo, Palmeiras. Vamos falar também de seleção brasileira e da NBA. Fernando, seja bem-vindo. Ó, a galera aí tá entrando. Romã Fernandes, Álvaro. Pessoal, seja bem-vindo aí. Vou esperar aí uns 2 minutinhos aí e tal, pra galera aí ir entrando pra gente conversar aí sobre a Copa Libertadores, seleção brasileira e NBA, tá? Quero ouvir o que vocês têm a dizer aí sobre alguns assuntos polêmicos aí, principalmente da seleção brasileira. Vamos trocar essa ideia aí. Enérico, Luiz Carlos, sejam bem-vindos. O Alisson, seja bem-vindo aí também. Álvaro, seja bem-vindo. Vamos trocar uma ideia aí. Bom, para saber de vocês aí, tem algum corintiano, flamenguista? Como é que tá aí? Só para eu sentir aí a temperatura da live aí. Não tem nenhum corintiano, nenhum flamenguista, nenhum palmeirense que o Palmeiras joga hoje. Ô, cara, você tava na outra live, né? Perdão, cara. Hoje eu tô sem. Hoje eu tô a paisana. Mas o manto sagrado vai vir na próxima. Boa noite, cara. Valeu por participar da live aí. Seja muito bem-vindo. Valeu mesmo. Mandar aquele salve especial pra você, porque você tá sempre nas lives aí. Tamo junto. Rapaziada, vamos falar aí. A galera já tá chegando, então vamos começar aí a trocar uma ideia aí. Vamos resumir. Quero saber de vocês aí, principalmente do jogo do Corinthians de ontem, tá? O Corinthians já estava classificado na Copa Libertadores, tá? Já sabia que ia ser líder do grupo ali, então o Corinthians ontem jogou mais para cumprir a tabela. Lucas Gomes, boa noite. Ô, Lucão, saudade de você também, cara. Legal por você chegar na live aí, brigadão. Vamos trocar uma ideia aí. Roger Machado, é isso aí. Luiz Henrique. Volta pra desamar. Ô, irmão, que isso? Ontem foi um dia pra esquecer. Cara, assim, ó. Ontem foi um jogo mais pra cumprir mesmo a tabela, né? Perdeu, tal, tomou um baile de bola do Platense, vamos falar a verdade. Ontem o Corinthians ficou devendo muita coisa. Ficou devendo muito. Eu cito ali o Yuri Alberto como pior jogador da noite de ontem, tá? Eu achei que ele ficou devendo, já tá devendo desde a declaração que ele deu que queria sair do time do Corinthians. Eu acho que essa declaração ele sentiu bastante. Eu vi o Vessone no Band Esportes, logo depois da declaração que ele deu que queria sair e tal, o Vessone falando que a torcida iria parar de apoiar o Yuri Alberto nos momentos difíceis, certo? Porque assim, o Yuri Alberto é um jogador que ele fica devendo muito. Ele perde umas 15 oportunidades para poder fazer uma. E a torcida tá sempre apoiando ele ali, motivando ele, e depois da declaração que ele deu, ficou praticamente impossível a torcida continuar apoiando. Tanto é que ele teve vaias, né? No fim da partida ali, quando ele foi substituído ali, a torcida vaiou ele. Então vai ficar difícil para ele permanecer no time agora, depois da declaração que ele deu. O que me deixa preocupado também é a saída de bola no perfil do Yuri Alberto. Ó, o Gabriel aí tá dando risada. E aí, Gabriel, seja bem-vindo.
a saída de bola no modelo Fernando Diniz. O que acontece? O time já errou essa saída de bola no clássico contra o São Paulo e o Hugo Souza teve um erro pífio ali. Não foi pela saída de bola, mas foi pelo julgamento da opção de passe que ele teve. Se ele virasse o jogo para o lado esquerdo, o lado esquerdo do Corinthians estava vazio. Tinha gente para receber a bola de maneira livre. Só que ele está nervoso com essa saída de bola, porque não é a qualidade do Hugo Souza sair jogando a bola, certo? Sair na troca de passe. Ele é bom de arremate, pega a bola, joga lá no ataque e a galera que se vira lá, briga pela bola e tal. Isso ele é bom, mas quando ele precisa sair jogando, ele tem dificuldade, ele fica nervoso. E ontem ele errou porque ele ficou nervoso na saída de bola. Então ele entregou ali o gol. Lucas Gomes, time bom, mas acredito com o Fernando Diniz está complicado. Assim, eu não vejo, tá, Lucão, que a culpa é do Fernando Diniz, tá? Eu vejo que o Corinthians hoje conta com jogadores que infelizmente já não querem mais fazer parte do time do Corinthians. A gente teve algumas declarações de jogadores que querem sair. O Fernando Diniz, ele é um treinador sensacional? Não é, certo? Não é. Mas para o momento do Corinthians, certo? O Corinthians tinha o Dorival Júnior e pagava uma fortuna para o Dorival Júnior. O Corinthians teve que optar pela saída do Dorival, não só pela a queda de rendimento do time do Corinthians, mas sim por uma redução de salário do treinador, porque ele ganhava muito. Tanto é que ele foi pro São Paulo depois de uma negociação onde ele aceitou reduzir ali em 30% o salário que ele ganhava no Corinthians. Então, o São Paulo paga para ele ali em torno de 70%. O Fernando Diniz é um treinador que assim, a ideia de jogo dele, aquele modelo de troca de passe, diálogo ali entre as linhas, é um modelo de jogo bacana. Só que ele tem que facilitar a visão do jogador, para o jogador que está na linha defensiva ter o julgamento de quando sair tocando e de quando arrematar para o ataque. Ontem foi um desses casos. O Hugo Souza recebeu, ele disse na entrevista na saída ali de campo que eles treinam esse tipo de jogada, tal. Ele errou, mas queria fazer novamente. O problema é o jogador ter esse julgo, esse raciocínio lógico ali na hora da jogada, de saber se ele tem que ter a troca de passe ou fazer o arremate. Se a ordem do técnico for sempre tentar o passe, essa ideia do Fernando Diniz no Corinthians talvez não funcione, porque o Corinthians é um time que pelas laterais ataca muito, mas toma muita bola nas costas. Então muitas vezes quando a bola está na zaga, a opção que o goleiro tem nem sempre está do lado dele ali, normalmente está mais à frente. Então essa ideia de troca de passe na zaga do Corinthians não vai funcionar muito bem. A gente tomou um gol desse no clássico contra o São Paulo, se tornou ali uma situação apertada e ontem também complicou, certo? Mas o Corinthians já estava classificado, o Hugo Souza falhou, mas o pior jogador ainda para mim foi o Yuri Alberto. O Garro também foi jogar vôlei dentro da área, né? Fez o pênalti a lá Thiago Silva. Vamos combinar que quem faz muito desses pênaltis aí, ou fez muito esses pênaltis na carreira com a mão dentro da área, foi o Thiago Silva. Thiago Silva, é sensacional para fazer esse tipo de pênalti. E o Garro fez dessa vez o pênalti ali, estava jogando vôlei dentro da área. O camisa 10 do time do Platense é o melhor jogador do time deles,
é um jogador muito técnico, de raciocínio rápido, jogou muita bola ontem, até porque o Corinthians deu muito espaço. O meio-campo do Corinthians, que era para estar marcando mais ali, tá mais ativo no sistema defensivo, deixou os jogadores do Platense muito à vontade, inclusive o camisa 10. O Diniz demorou para fazer as alterações, as substituições, principalmente a entrada do Carrilho. O Carrilho seria esse cara que daria mais sustentabilidade no sistema defensivo do Corinthians, e ele demorou para fazer essa alteração. E aí, quando ele fez a alteração, o jogo já estava praticamente perdido. Então, infelizmente, ontem foi uma noite para ser esquecida devido à derrota, mas tem que ter a noite de ontem como lição aprendida, principalmente em muitos fatores. O Pedro Raul entrou ali, teve algumas oportunidades, né? Deu 2 cabeçadas ali. Um jogador que eu gosto bastante é o Caio César. O Caio César, sempre quando ele entra muito bem. Ele fez algumas jogadas excelentes ali na ala direita ali, no campo de ataque direito. Ele é um jogador muito habilidoso, ele rabisca bastante ali as jogadas, então ele bagunça muito a zaga do adversário. Normalmente ele entra no segundo tempo, pega a zaga mais cansada ali, e isso ele tira como uma vantagem, e ele faz muito bem esse tipo de articulação ali. Talvez, né, se ele entrasse como titular logo de cara na maioria das partidas, talvez ele não teria esse mesmo rendimento, né? Talvez ele não teria essa mesma participação, mas toda vez que ele entra bem, e isso é muito bom, gosto muito desse jogador. O Alan não estava tão bem ontem, apesar de eu gostar muito do Alan, do jeito que ele se comporta dentro de campo, do jeito que ele desarma e arma as jogadas. Ele é um volante com uma qualidade de passe muito boa. Vou cravar aqui: Cruzeiro versus Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Cara, então, Wellington, seja bem-vindo aí na live, obrigado pela participação. Eu ia falar desse assunto dos cruzamentos, né? Como Flamengo e Corinthians passaram em primeiro, e o Palmeiras e o Cruzeiro ali podem passar em segundo colocado, podemos ter sim esses confrontos aí, cara. Corinthians e Palmeiras, se acontecer, vai ser um jogão ali. Quem perder pelo histórico, a gente já sabe que vai causar uma crise ali, certo? Nos times, principalmente se o Palmeiras perder para o Corinthians, pelo quesito geral do Palmeiras, que hoje é um dos times mais caros do Brasil, é o time que mais contratou, é um time que soma ali quase R$1 bilhão. O seu treinador já está no comando do time faz tempo. Então, Jonathan, seja bem-vindo aí. Já vou falar do Olise aí, cara. Então, se o Palmeiras perder para o Corinthians, a crise vai estar formada lá no Palmeiras. Mas desse confronto aí que você falou, Cruzeiro e Flamengo, eu acho que o Cruzeiro hoje ainda não é um time consolidado. Então, eu acho que o favorito dessa partida aí seria o Flamengo. Jonathan, é o seguinte, o Olise, vamos emendar aí nesse assunto do Olise e falar de seleção brasileira aí, tá? Aí depois a gente volta nesse tema da Libertadores. Aproveitar que o Jonatas Lucas aí tá participando da live aí, fez essa colocação. O Olise, na entrevista dele ali, para quem não viu, foi perguntado referente aos craques de várias seleções, e quando chegou na seleção do Brasil, ele falou que não sabia quem era o craque da seleção brasileira. Ele poderia ter citado alguém? Poderia ter citado alguém. Vini Júnior, Rafinha, Neymar. Ele poderia ter citado alguém.
até porque o Brasil enfrentou a França recentemente e o Brasil perdeu, mas ali ele saberia pelo menos dizer quem é o melhor jogador ou que ele acha da seleção. O Ney foi. Então, cara, eu vou chegar nesse tema do Neymar. Hugo, muito obrigado por participar da live aí, seja muito bem-vindo, cara. Já vi que você é corintiano, então é isso aí, vai Corinthians, seja bem-vindo. E aí, o Vini Júnior, de todos os brasileiros, ele foi o melhor do mundo recentemente. Se você não tem ninguém para citar, você cita o Vini Júnior, que é o cara que está na referência atualmente. Mas assim, eu como torcedor da seleção brasileira, eu entendo que esses jogadores são craques nos times deles, mas na seleção o Brasil não tem nenhum craque assim, que você fala, ó, esse cara é o craque da seleção. Você não tem isso. Tanto é que todos esses jogadores se escondem na sombra do Neymar ainda, certo? Mesmo o Neymar não estando bem fisicamente. Que saiu hoje a matéria que ele tem uma lesão de grau 2 e parece que ele vai poder jogar talvez depois da segunda partida da Copa do Mundo. De acordo com o discurso do Ancelotti, ele deveria cortar o Neymar. Só que a gente sabe que o Neymar ele gera muita renda para a CBF. Eu não sei se todo mundo sabe tal, mas a CBF é uma empresa privada, ela não tem nada ligado ao governo, tal, alguma coisa do tipo. Então, ela depende muito de patrocinadores, movimentação dos empresários, esse tipo de coisa. Então, o Neymar é um cara que gera muita renda para a CBF. Não tem como ele ficar fora da Copa, principalmente por esse fator. Então, assim, mesmo ele lesionado, a CBF vai fazer de tudo para ele estar na Copa do Mundo. Nem que ele jogue um jogo apenas. Porque ele gera o quê? Venda de ingresso. Eu não sei quem coleciona as figurinhas aí do álbum, mas a figurinha do álbum. Então tem muita coisa que o Neymar gira. As bets, publicidade. Então ele não tem como ficar fora da seleção. O Lucas falou ali, ó, o Jonatas Lucas, o Olise só sabe driblar. Cara, por incrível que pareça, ele fez um golaço no Brasil, né? Cara, o Neymar não tá no álbum, mas a figurinha dele vai sair. Vai ter novas figurinhas aí para poder ter atualização das seleções. Porque não só a seleção do Brasil, mas outras seleções, tem vários jogadores no álbum que não vão para a Copa do Mundo. Então, a Panini normalmente faz essas figurinhas extras aí para você poder ter todos os jogadores que vão participar da Copa do Mundo. Eu não sei se vocês viram aí algumas notícias aí, né, do álbum e tal, alguma coisa relacionada a isso, que a figurinha rara do CR7 custa aí em torno de 5 mil a 10 mil reais, cara. A do Neymar vai estar nessa faixa também. O Ryan não tá, então. Tem muitos atletas que não estão no álbum. O álbum normal, é sério, cara. Saiu aí a matéria, aquela douradinha, a brilhante, vale em torno de 5 mil a 10 mil reais aí. Quem achar, a minha recomendação é nem colar no álbum, tem que vender. Fábio, seja bem-vindo, boa noite, cara. Que time você torce, Fábio? Deixa aí nos comentários aí pra gente trocar uma ideia. Quem você acha que vai ganhar a bola de ouro? Cara, eu tô na dúvida. Fábio, seja bem-vindo. Corintiano aí na live é sempre bem-vindo. Palmeirense também, tá? Mas os corintianos aí a gente tem um carinho a mais aí. Já gastei 1K com figurinha. Cara, é um hobby bem bacana, cara, fazer o álbum. E é desse jeito mesmo. Já completou tudo ou ainda falta? A Copa do Brasil,
o Corinthians é um forte candidato a ganhar a Copa do Brasil. É o atual campeão. Nos últimos anos foi semifinalista, né? Então o Corinthians é um dos grandes candidatos aí. Sou fã do Chicago Bulls também, Fábio. É nóis, cara. Tamo junto. Eu gosto muito de basquete, NBA, NBB. Eu curto bastante. Então eu tô sempre aí, cara. Boné, regata, tal, tênis. Eu tô sempre aí curtindo aí essas paradas de basquete. Sul-Americana. Cara, a Sul-Americana, eu acho que, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, eu acho que o São Paulo ainda tem chance, cara. E a Copa do Mundo, eu acho que vai ficar com a França. Eu acho que a França vai ser campeã da Copa do Mundo. Eu não queria que fosse, né? Logicamente que a gente torce pro Brasil ganhar, mas eu acho que a França vai ser campeã da Copa do Mundo. Ô, você já jogou basquete, cara? É da hora. Eu não jogo basquete, sou do futebol, a turma do futebol mesmo, mas gosto muito de basquete, cara. O basquete, eu acho que quem vai ganhar vai ser o OKC, tá? Hoje vai ter jogo, Santo Antônio Spurs e OKC. Eu acho que o OKC vai ganhar aí, vai passar para as finais contra o New York Knicks, né? Mas eu acho que o OKC vai ser bicampeão aí. Lateral do Brasil, Danilo e Alexandre. Cara, eu não teria convocado esses jogadores, nem o Danilo, nem o Alexandre, nem o Paquetá, tá? Já vou resumir aí para vocês aí. O Paquetá eu não teria convocado. Ele veio de lesão e ainda não jogou nada no Flamengo. Eu acho que tem outros jogadores que poderiam estar no lugar do Paquetá. O Andrei, o Gerson, o menino do Palmeiras lá, o Andréas Pereira. Eu acho que eles estão vivendo momentos melhores que o do Paquetá. Eu não aposto no basquete, não. Não, cara, eu sou corintiano. Eu sou corintiano, cara. Cara, o Thiago Silva, assim, apesar de eu achar ele um jogadorzaço aí, histórico na zaga, sempre foi campeão por onde passou, eu não teria levado ele não pra seleção brasileira, cara. Eu teria dado chance pra outro zagueiro. Cara, assim, toda vez que o Brasília tá na final, é um dos favoritos, né, cara? Então, Brasília já tem histórico aí de títulos, assim como o Flamengo. Então, toda vez que o Brasília tá, o Brasília é um forte candidato a ser campeão, cara. Fábio Souza. Na figurinha, mas você pegou aquela douradinha ou a figurinha normal? A douradinha vale uma grana, hein? Douradinha vale uma grana. Aí falando de seleção brasileira, novamente aí. Ó, aí sim, cara. Tem digital? Álbum digital? Essa informação pra mim é nova, cara. Seleção brasileira, vamos retomar aí. Vocês acham que o Neymar, nesse momento aí, ele deveria ser cortado ou não da seleção? Comenta aí. Falou que não, Deus o livre. Mas eu falo pela lesão que ele tá? A lesão na panturrilha ali de grau 2. Não, cara, assim, ó, o Neymar é ídolo de muita galera mais jovem. Você tem quantos anos? Então, é por isso, pô, pessoas como eu, de 30 a mais, a gente teve aí uma fase de ver grandes jogadores, entendeu? Na sequência.
E aí, o último jogador que a gente viu agora mais recente foi o Neymar, que é da sua geração. Então, é aceitável você ter ele como referência aí, até porque, em termos de habilidade, ele é um dos melhores mesmo. Então, cara, assim, o Lobo tá certo, tá? Além do marketing todo que o Neymar transmite, ele é um cara que ele tem muitos seguidores, cara. E a garotada aí de 21 a 26 anos, aí 15, a galera é apaixonada pelo Neymar. Então, como tem que trazer a torcida de volta e nenhum desses jogadores chamaram, né, ou chamam meio que a responsabilidade de ser o camisa 10 da seleção, aquele cara que vai resolver, tem que levar o Neymar para esses jogadores ficarem na sombra e a torcida poder contribuir com esse. É o ídolo de uma geração. Então, cara, ele é mesmo. Ele é ídolo de uma geração toda. Então, você tem que levar ele. Independente, cara. Ele tem que estar lá. Você é Vasco, cara? O Vasco tá ruim também, hein? Meus sentimentos pra você aí, mano. Meu Corinthians também não tá muito bom, não, pô. No brasileiro a gente tem que se recuperar. Nós estamos lado a lado ali, hein? Palmeiras 3-1 na Libertadores. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar fácil. Vai classificar. A preocupação agora é o sorteio, né? Da Libertadores. De que forma que isso vai seguir. Último remanescente, jogador para chamar de craque mesmo. Cara, eu concordo. O Neymar é o último aí. É o último remanescente dos jogadores mais habilidosos que a gente teve aí da seleção brasileira. Ó, sorteio vai ser amanhã, certo? Você tá falando que vai ser Palmeiras e Corinthians. Se for, eu vou fazer um vídeo e vou usar esse recorte aqui, fechou? Pode ser? Pode ser? Falando que você previu aí. Cara, o Endrick é um jogadorzaço. Ele só tem que ser menos marrento dentro do vestiário, certo? A galera fala que ele é meio perna, sabe? Aquele jogadorzinho meio mala, mas ele joga muita bola. Eu acho que ele tem um futuro aí na seleção brasileira e mundialmente falando incrível, cara. Ele é um cara que define muito bem as jogadas, não fica com medo das partidas, chama a responsabilidade. Ele fez isso no Palmeiras. O Palmeiras foi campeão porque ele chamou a responsabilidade num jogo grande. Então ele é um jogadorzaço. Então é fase, né? Porque assim, ó, se você for ver, é um menino jovem e estourou, né, mano? Ficou rico e tal, e aí só veio pra cabeça mesmo. Mas Sport Cristal e São Lourenço, eu acho que o São Lourenço ganha. Acho que o São Lourenço vai levar essa aí. Partida vai ser 1-0. Pode ser que assim, vai. Como ele chegou no Real Madrid, cheio de estrela, a galera astro tal, com muita personalidade, ele era mais um. Então, ele criou, talvez ele tenha criado isso para enxergar ali a galera olho no olho, entendeu? Para não ser, meio que tá chegando mais um aí, deixa o moleque de lado aí e acabou. E aí ele já, entendeu? Já se cresceu, já achou que ele tinha que criar meio que essa barreira para meio que conviver com a galera ali. Mas eu acho que se ele for mais humilde, acho que o caminho dele vai melhorar bastante, cara. Porque ele joga muita bola, tá? Endrick,
Luiz Henrique e o Ryan, eu acho que no meio da Copa do Mundo, esses caras vão pedir passagem e vão tirar jogador grande aí, certo? Esse é meu palpite. A última Copa que teve foi 22. Eu vi o Rafinha escondido, cara. Eu vi o Rafinha com medo de jogar. Tá? Se ele fizer isso de novo nessa Copa, o Luiz Henrique vai deixar ele no banco. Porque o Luiz Henrique é outro jogador que joga muito, cara. Eu gosto muito do Luiz Henrique. E o Ryan é uma grata surpresa, cara. Ele jogou muita bola no Vasco. Todo mundo achou que ele ia chegar lá na Inglaterra meio tímido e tal, mas ele chegou jogando muita bola, chamando a responsabilidade, e ele mereceu muito essa convocação para a Copa do Mundo. Gosto muito do Ryan. O Estevão, cara, ó, ainda bem que você tocou nesse assunto aí. O Estevão foi o maior prejuízo da seleção foi o Estevão, cara. Porque o Estevão, depois do Neymar, ele é um dos jogadores mais inteligentes em campo, sabe? De fazer a jogada sozinho, deixar meio que o companheiro na cara do gol. A falta do Estevão nós vamos sentir muito. E eu gosto muito do Rodrigo, cara, também. O Rodrigo é um cara que define bem as jogadas. E querendo ou não, ele tem estrela. Em momento decisivo, o Rodrigo faz os gols, cara. É só você ver pelas partidas do Real Madrid na Champions. Então, o Real Madrid ganhou, o Vini fez o gol da final, mas o Rodrigo fez toda a diferença contra o Manchester City. Ele tem estrela, ele chuta bem a bola, ele lê bem a jogada, principalmente no terço final ali. Ele é um jogadorzaço. O Brasil vai sentir muita falta desses dois atletas aí. Cara, o Estevão é muito bom jogador, cara. Quando ele saiu do Palmeiras, eu dei graças a Deus, cara. Porque ele fazia muita diferença no time do Palmeiras. Jogador jovem, com vigor físico e muito habilidoso. Então, o Palmeiras tinha o Hendrick. Quando saiu, eu dei graças a Deus. Aí quando eu achei que ia dar alguma coisa aí, subiu o Estevão. E aí ficou pior, cara. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Estevão e Rodrigo, tal. Andrés Iniesta, hoje futebol. Cara, faz uma diferença gigantesca. Ó, é só você ver, certo? É só você ver pelo time do Corinthians, tá? O time do Corinthians não é um time que você fala assim, pô, é um time fenomenal. Só que quando você consegue colocar Memphis Depay e o Rodrigo Garro para jogar junto ali, quando eles estão num momento fisicamente bom, focado no time, você vê que esses dois atletas fazem uma diferença incrível no time do Corinthians. É só você ver no time do Palmeiras agora. Você tem John Arias, Flaco Lopes e o Vitor Roque, que tá machucado, né? Aí o Paulinho voltou. Aí você para analisar quando esses 4 jogadores estiverem disponíveis no time do Palmeiras. Flaco Lopes, John Arias, Paulinho e Vitor Roque. Cara, se o Abel Ferreira souber montar um sistema para jogar esses 4 caras juntos, irmão, vai ficar complicado segurar o time do Palmeiras. E do outro lado tem o time do Flamengo, certo? Que você tem Jorginho, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, aí tem Gonçalo Plata e tal. O Carrascal parece que ele vai sair, né? A torcida quer praticamente matar ele lá, que ele entregou o jogo pro Palmeiras. Márcia, seja bem-vindo. O Yuri, cara, falou demais. Porque assim, tem decisão que você pode tomar, é normal.
você tá há 5 anos num clube e querer sair. Só que esse tipo de negociação, ela tem que ficar nos bastidores. Ele deixou vazar, meu. Ele deixou vazar. Porque assim, ó, se você for ver, ele tem em torno de 24 anos, certo? Na Europa, o pessoal gosta de jogador jovem. Talvez se ele ficar mais tempo no Brasil, ele perca a chance de jogar na Europa. O que todo jogador quer fazer é jogar na Europa, ter bons salários, boa vivência, né, conhecer novos países e tal. Eu concordo com ele, 100%. Só que esse tipo de negociação, ele tinha que deixar nos bastidores. Até porque ele tinha mais 3 jogos. Se você ficar quieto 3 jogos, certo? Mais 3 ou 4 jogos aí. Se você fica quietinho, corre, dá o sangue, a hora que tiver a janela, o time te vender, a torcida vai aplaudir você, pô. Porque quem te vendeu foi o clube. Até porque o Corinthians tem necessidade de vender jogadores. Você deixa a responsabilidade pro presidente do clube, pô. Diretor de futebol. Agora ele assumiu para ele a responsabilidade, que ele quer sair antes do tempo. Aí a torcida agora tá vaiando ele e vai vaiar. Se ele não for vendido e ficar, ele vai arrumar pra cabeça dele, cara. Ele se emocionou mesmo. Então, ele já tá há 5 anos no Corinthians. Ele conhece, pô, a torcida. Ele sabe como que funciona. Ele não poderia ter dado esse tipo de declaração. E nem o Hugo. O Hugo foi outro que ele estava sem clube, foi rebaixado em Portugal. O Corinthians, né, fez uma manobra ali, se deu bem porque o Hugo tem todo o mérito, ajudou muito o time do Corinthians em diversas oportunidades. É um bom goleiro, mas ele teve mídia, chegou na seleção agora porque o Corinthians colocou ele, certo? Nessa vista aí, nesse patamar. E aí ele chega, dá uma declaração que quer sair. Ou que se surgir alguma oportunidade, ele vai embora. Aí a galera fala que os clubes são ingratos e que a torcida também é. Mas esse tipo de atitude dos jogadores faz a torcida ser assim. Cara, eu não entendi aí a sua colocação, cara. Quando a live ficar assim, assim como? Me explica aí. Ah, tá, entendi. Cara, eu vou fazer isso que você tá falando aí. É porque assim, pra mim, tendo 2 ou 3 pessoas e tal, né? Logicamente que se você atingir mais gente, melhor. Mas eu gosto muito dessa ideia que a gente meio que tá trocando aqui, entendeu? Tem gente que entra na live, mas não manda mensagem, sabe? A galera fica na live aí, mas ele não manda nenhum tipo de mensagem. Mano, é embaçado. Mas, ó, já que você tá seguindo aí as minhas lives, tá sempre nas lives aí, eu tô montando um canal no YouTube. Aí depois eu vou divulgar aí. Se você participar, vai ser uma honra ter você no meu canal lá, tá? Valeu, cara. Eu vou fazer isso que você falou aí, porque tem uma galera aqui entrando, tá vendo? Ó? O Eric Ren acabou de entrar. Eric, seja bem-vindo aí. Vou falar do São Paulo, Eric. Tô ligado que você é São Paulino, irmão. Demorou, tamo junto. Eu vou bolar lá, vou deixar no TikTok aí o link e tal, e você vai ser sempre bem-vindo. E aí, Eric, boa noite, cara. Seja bem-vindo. São Paulo ganhou, hein? Ganhou 2-0, tranquilo. Passou livre. Tá de boa agora o São Paulo.
Muito São Paulino fala que não é para comemorar porque jogou mal, mas o resultado é o que conta. Ganhou 2-0, é isso aí. Paulo H. Silva, seja bem-vindo aí. Eu vou fechar e abrir a campeão. Campeão voltou, Eric. Aí, ó. Eu acabei de dar um palpite do São Paulo, cara. Eu acho que o São Paulo vai ser campeão da Sul-Americana. Eu queria? Não. Eu, como corintiano, não queria que o São Paulo fosse campeão. Mas o São Paulo, cara, quando disputa esse tipo de campeonato e com o Dorival Júnior, que tem a manha das Copas, eu acho que o São Paulo tem chance sim. Ô, Lobo, obrigado pelas palavras aí, irmão. Tamo junto. E vai Corinthians. Corinthians é nóis. Na próxima live, eu prometo que eu vou estar com o manto sagrado, tá? Hoje eu fui trabalhar, cheguei aí, abri a live, nem me preparei da forma que eu deveria me apresentar com o manto sagrado. Mas na próxima, eu prometo que eu vou estar com o manto sagrado aí. Vitor, seja bem-vindo. É isso aí. Rapaziada, ó, eu vou fazer aqui uma dica que o Lobo falou pra mim. Eu vou fechar a live e abrir de novo. Eu tô tentando comprar a nova, cara, mas ainda tá meio cara. A hora que tiver umas promoções aí eu compro, porque tá meio caro. Tá cara a camisa do Corinthians, hein, mano? A gente, torcedor, compra mesmo a camisa dos clubes porque ama o clube do coração mesmo, sabe? Porque se você for pegar pela renda per capita mensal da população, cara, a camisa é um absurdo, velho. Então, cara, camisa R$ 700, velho. Como é que você comprou uma camisa de R$ 700? A blusa também é louca, hein, mano? A blusa é top. Ó, o Eric é São Paulino. A camisa do São Paulo também tá uma fortuna, cara. Não tem condições. Mano, eu paguei esse mesmo preço. Eu comprei na Nike, mano. Peguei numa promoção da Nike lá. Paguei isso aí, 180. Mas a de jogador mesmo, aquela lá com tecido diferentão, é R$ 700, cara. R$ 700 de um dia. R$ 700 o cara tem que... a do São Paulo esses dias tava R$ 450. A do Palmeiras, se eu não me engano, tava esse mesmo preço. Aí, ó, vamos pegar pelo balancete do valor das camisetas. A do Palmeiras tá mais caro, condiz, porque o time tá ganhando o título todo ano. E aí você tem, né, aquele balanço ali. A do Flamengo também, mas a dos outros times, cara, a torcida paga, o sócio torcedor lá, fiel torcedor, a do São Paulo e tal, vai no estádio, a do Corinthians mesmo. Normalmente tem 40 mil pessoas, 42 mil pessoas, e ainda tem que pagar R$ 700 na camiseta, é demais. Aquela preta listradinha é coisa linda, mano. Eu vou ter que comprar essa daí também. Eu curti ela pra caramba, mas vou juntar uma grana aí pra poder comprar. Quem de vocês aí que entrou agora aí, que time vocês torcem aí? Vamos interagir na live aí, pô. O Eric entrou, eu sei que é São Paulino. A gente tem palmeirense aí, tem santista. Santista é mais difícil, mas tem algum santista na live aí. Cara, eu já fiz umas 5 lives. Eu nunca vi nenhum santista na minha live, acredita? Palmeirense eu já vi. Ainda teve um que me xingou por causa da camisa do Corinthians. Flamenguista já vi também. Agora santista
não vi nenhum. São Paulino tinha o Eric aí. O Eric é o cara. Santista tá extinto mesmo, cara. Santista. Eu achei que com a volta do Neymar ia ter mais Santista, sabe assim? A molecada e tal. Porque assim, ó, tem juventude aí que vai entre 8 a 14 anos, a galera ainda tá em dúvida para que time que torce, né? Tem os pais ali, os tios e tal. E aí o Neymar volta, a galera se mobiliza mais a ser santista, né? Aparece santista do nada. E aí eu achei que a galera ia ter mais santistas aí. Vamos falar aí de NBA. Ó, eu vou fechar a live aqui, vou abrir de novo para ver se ela dá um pico aí. Se bem que eu fiz quantos minutos de live? Deu 25 minutos? Deu pouco minuto ainda, né? Tem aquela meta do TikTok ali de fazer uns 40 minutos. Mas eu vou fechar essa live e abrir outra pra gente trocar uma ideia sobre basquete, a NBA. Fechou? Espero que vocês entrem novamente na live aí, cara. Lobo, você é o cara, mano. Obrigado por participar da live aí. Máximo reconhecimento aí, você tá sempre com nós aí. Tamo junto. Eu vou fechar a live aqui e abrir de novo. Eu vou seguir essa dica que você deu aí. Tem uma galera entrando, a galera entra, mas não interage, não comenta. E aí fica meio estacionado, fica aquele monólogo. Eu falo sem a participação de muita gente. Gu, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à live. É um prazer ter você na minha live, cara. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo mesmo. Gu, vou fazer uma pergunta para você diretamente. Gustavão, seguinte. O que você acha da lesão do Neymar na panturrilha aí? Você acha que a seleção tem que apostar nele, permanecer ele no grupo até a recuperação da panturrilha, ou você acha que precisa trocar de jogador, meio que cortar ele e convocar outro? A galera gostou, mano. Vou fechar mais não, cara. Já que foi, deixa ele lá. Beleza. Gu, deixa eu te perguntar, você tá fazendo live, cara, dos treinamentos e tal, alguma coisa assim? Então, a molecada vai ficar na sombra dele, né, Gu? Querendo ou não, ele é o camisa 10 ali, vai ser o capitão da seleção e vai ser meio que o para-raio da molecada ali, né? Eu também manteria ele no time. Já que convocou, recupera ele e coloca na arena para jogar. A Tamires falou, sai fora Neymar. Beleza, manda pra mim as lives, Gu, que vai ser um prazer participar das suas lives, tá? Eu sempre aprendi e vou aprender muito com você aí. Manda pra mim que vai ser um privilégio participar das suas lives. Então, o Neymar é desse jeito, né, cara? Tem gente que adora ele e tem gente que odeia. Thiago, seja bem-vindo. Thiagão, que time você torce? Não, ó, Gu, mas manda mesmo. Manda pra mim que a galera que tá na live aí, que precisa de um instrutor aí sobre metal mecânica, usinagem, manutenção mecânica, segue aí o canal do Gustavo, tá? Ele ensina muita coisa referente a isso aí. O Gustavo é fenomenal, cara. É um cara
graduado, reconhecido aí no mercado da metal mecânica, segue ele aí. Neymar fora da seleção é a mesma coisa que ir pra Disney e não ver o Mickey. Mano, a frase é essa, certeira, cara. Como diz o Neto, é igual dançar com a irmã, velho. Você vai pra seleção sem o Neymar, não tem graça. Então é desse jeito. Ele tem que estar. Pelo menos dessa geração, ele precisa fazer parte, ele tem que estar lá. Mano, Ademir, seja bem-vindo, Ademir. Ó, tem a bandeirinha do Corinthians, já sei que é corintiano. Então, mano, assim, ó, esse comentário o que você achou da declaração do Casemiro? É que o Casemiro falou muita coisa, né, Gu? Você quer saber aquela passada de pano? Assim, ó, o Casemiro, ele deu uma declaração meia controversa, né? Ao mesmo tempo, ele colocou o Neymar na seleção e uma fala dele que a galera entendeu de uma forma mais agressiva foi aquela fala que ele falou que o Endrick não fazia parte do grupo, né? Era um menino jovem, estava indo para a seleção, mas ainda não fazia parte do grupo. Eu entendi essa fala do Casemiro de uma outra forma, certo? De certa forma, o Endrick está chegando agora. O grupo da seleção hoje, se eu não me engano, tem 14 jogadores que estavam na Copa passada. E quando você tem 14 pessoas que já trabalham junto há um certo tempo, é normal esse grupo ter uma relação mais fechadinha ali. E quem está chegando agora tem que fazer por onde entrar ali naquela cúpula, né? E, cara, os caras sempre vão passar pano pro Neymar, sempre. Sempre. O Casemiro joga com o Neymar na seleção há muito tempo. Então, o Rafinha falou que o Neymar é o cara do Hexa. O Vinícius Júnior falou isso também. Ele deu uma entrevista pro Casemiro, certo? Casemiro Miguel, da Cazé TV. Eu não assisti a entrevista na íntegra. Eu vou assistir, vi alguns cortes ali, alguns recortes. E ele falou, ó, pode dar qualquer camisa pra mim. A 10 e a faixa se dá pro Neymar e tá tudo certo. O Hugo Souza tá abalado, cara. Mas assim, na seleção brasileira, a gente tem um erro grave na seleção brasileira. Porque assim, você troca os treinadores, mas o treinador de goleiro ficou o mesmo, que era o Tafarel. Então, quando você é treinador há muitos anos da seleção, de certa forma, você cria essa cúpula, sabe? Esse círculo de amizade ali. Então, ele levou a galera que era próxima dele. Até porque o Alisson não tá bem fisicamente, está voltando de lesão. O Ederson não vive um bom momento. Então, como ele viu que esses dois atletas não estão bem, ele levou o Everton para, se precisar ser titular, ele tá contando com o Everton. E o Hugo ficou abalado. E ontem ele falhou, cara. Falhou. Um foi o Garro, né? O Garro fez o pênalti lá, tava jogando vôlei. Fez o pênalti dentro da área e no segundo gol o Hugo falhou e falhou muito. O Hugo não tem habilidade ali para sair tocando, então ele tem que chutar a bola para frente. Ele não pode ficar segurando, amarrando ali. Ele tem que aprender isso, tá? O jogador tem que ser humilde e reconhecer aonde ele é bom e aonde ele falha. E o Hugo na saída de bola, ele falha. Então ele tem que pegar a bola e despachar para o ataque. Eu concordo com o SB Club aí. A seleção é panelinha, principalmente do treinador de goleiro, tá? O treinador de goleiro ali, o Tafarel, ele tem os preferidos dele ali, já tem muitos anos, certo? Se eu não me engano, o Alisson vai para a terceira Copa do Mundo. Então, ao meu ver, não deveria ir.
outros goleiros mereciam chance, até porque o Ancelotti tem contrato com a seleção, não sei se todo mundo sabe aí, até 2030, até a próxima Copa. Então, se fosse ele como treinador, ele chegou agora recente, tem um ano aproximadamente, teve poucos jogos no comando da seleção brasileira. Então, eu montaria uma equipe esse ano para você formular ela com novos atletas, novos jogadores, para eles sentirem o peso que é uma Copa do Mundo ali e tal, montar esse grupo agora para disputar com afinco, com vontade, a Copa de 2030. Porque se você for analisar a fundo esse ciclo de 22 para 26 do Brasil, foi horroroso. O Brasil teve 4 treinadores, testou os jogadores à torta e à direita. Então você não tem um grupo formado, um time, né? Assim por dizer, ao contrário da França. O treinador da França, se eu não me engano, lá tá lá há 13 anos. Os jogadores já jogam junto aí há duas ou três Copas do Mundo. Mbappé e mais uma leva. Alguns da outra Copa não foram, certo? Alguns ficaram chateados ali, Camavinga e tal, e alguns outros atletas. Mas se você for fazer o levantamento, a espinha dorsal da seleção da França já está junto a mais ou menos 3 Copas do Mundo. Então, a gente não vai ter nenhum goleiro, Gustavo. Queria ver o Jordan 1. A galera tá pedindo para ver meus tênis, cara. Galera, eu tenho alguns tênis aqui, tá? Eles somam 33 tênis. Gosto muito de tênis também, então a coleção tá pequena ainda. Eu tenho um Nike Jordan 1, tá? É um Nike Jordan icônico, que foi aquele Nike Jordan da propaganda que o Jordan tirou a foto com eles amarrados, tá aqui. Eu quase não uso ele, né? É um tênis que eu tenho bastante carinho. A galera quer ver aí. A gente tá falando de futebol, mas eu vou fazer essa aí, tá? Vamos lá. Esse é o Nike Jordan 1 que eu tenho aqui, tá? É um Nike icônico, é um dos modelos old aí, old school aí que o Jordan usou, tá? É um tênis que eu tenho muito carinho, também se pediu para ver, então tá aí, ó. Ele vem 2 cadarços, preto e vermelho, o vermelho tá no outro pé, é um tênis sensacional. Não sei se vocês curtem aí, mas quem curte tênis aí pode comprar esse aqui que é fera. Certo? Falando de futebol, nós vamos ter a parada do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, nós vamos ter aí uma última rodada sábado e depois vai parar o campeonato. Esperamos que algumas equipes retornem melhor, principalmente a equipe do Corinthians. O treinador Fernando Diniz vai ter tempo hábil para corrigir essas falhas que o Gustavo falou aí, principalmente a falha do Hugo. Então eu espero, né, que o Corinthians volte melhor. O problema é que as outras equipes também vão ter tempo para se preparar, tanto o Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Essa janela pode ser bem satisfatória para alguns times e bem prejudicial para outros, né? A gente tem times com elencos melhores que podem se preparar de uma forma melhor e elencos mais enxutos ali que talvez sofram algumas perdas aí, principalmente na Copa do Mundo, tá? Esses times que disponibilizaram muitos jogadores para a Copa do Mundo correm o risco desses atletas voltarem lesionados da Copa. Wilson, seja bem-vindo. Cara, o Ganso, eu sou fãzaço, tá?
Eu sou fã do futebol do Ganso, desde a época do Santos. Eu acho que a gente carece de jogadores como ele. Ele é um cara, um jogador incrível. Um jogadorzaço mesmo. Eu não sei que time que ele vai jogar. No Corinthians hoje eu acho que não cabe ele. Mas eu tô pra te falar que no Santos caberia o Ganso, cara. Ele seria ali um meia de ligação ali bem satisfatório pro time do Santos. O time do Santos tem alguns atletas razoáveis ali, mas tá devendo em muita coisa. Qual jogador você acha mais subestimado? Subestimado em que sentido? Em qual time você fala? No geral ou na seleção brasileira? Cara, jogador subestimado, a gente tem alguns. A gente tem na seleção, na seleção brasileira. Eu acho que o Luiz Henrique é um dos jogadores mais subestimados que a gente tem na seleção brasileira. Nessa passagem de um ano do Ancelotti. Eu acho que o Luiz Henrique é um jogador muito subestimado. Tô para te falar que ele merecia ser titular da seleção. Pelo rendimento, tá? Mas a gente sabe que ele não traz o mesmo retorno financeiro que outros atletas. Mas pelo que ele joga na seleção, ele merecia ser titular. Eu fico como o jogador mais subestimado aí, o Luiz Henrique. Os outros estão chegando agora, certo? O Ryan, o Hendrick e tal, tá chegando agora. Então eu vou lidar com essa situação dos jogadores que já estão há mais tempo ali, que perdem espaço no time titular, mesmo mostrando o trabalho aí. Então o Luiz Henrique, pra mim, é o jogador mais subestimado da seleção. João Santos, seja bem-vindo. Que time você torce, cara? Comenta aí. Vamos trocar essa ideia sobre futebol. A ideia saudável aí. É sempre top. Cara, meu ataque dos sonhos da seleção eu montaria com Luiz Henrique na direita, na ponta direita invertido. Montaria com Vini Júnior na esquerda, invertido. E no comando de ataque ali, talvez eu colocaria o Ryan ali. Ou o Hendrick. Aí um dos dois ali para fazer esse comando de ataque ali. Jogaria com esses três jogadores. Luiz Henrique, Vini Júnior e o Ryan ali de centroavante ali para matar ali as jogadas. Porque o Ryan tem uma boa definição e uma força física, explosão. Acredito que ele daria conta do recado de marcar os gols. O Vini Júnior estaria mais leve, né? Porque aí você proporciona pro Vini Júnior vivenciar alguma coisa muito parecida com o que ele tinha no Real Madrid com o Benzema. Alguma referência mais móvel ali, onde ele faça a jogada e dê o passe. Porque o Vini Júnior, apesar de fazer alguns gols no Real Madrid, a melhor qualidade dele é a assistência, né? Então você tem que ter uma referência ali para ele poder tirar o que ele tem de melhor, que é a assistência. Juliano Rodrigues, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, cara. E para você, você colocaria quem no ataque da seleção? Comenta aí. Vamos repercutir aí esse assunto aí. Vamos deixar pra galera montar aí o ataque dos sonhos. Robson, seja bem-vindo. Que time você torce, Robson?
Cara, você tá falando do André Sanches? Eu acho que por tudo que ele fez, cara, era inevitável. Ele foi, tá? Ele conseguiu ser o maior presidente da história do Corinthians, isso sem sombra de dúvida. E depois ele conseguiu ser um dos piores ou o pior presidente. No primeiro mandato ele foi o melhor. Puf, tirou o Corinthians de um patamar e jogou em outro. Mas no segundo ele bagunçou tudo. Ó, o Gustavo falou que o ataque da seleção dele é Luiz Henrique, Igor Thiago e o Hendrick. Seria um bom ataque também, cara. Você sacaria aí o Vini Júnior e o Rafinha. Legal, cara. O Igor Thiago marcou muitos gols, né? Nessa temporada aí, ficou lado a lado com o Haaland ali. O cara fez uma temporada incrível mesmo. Aí voltando para o assunto do André Sanches, ele foi o primeiro a ser expulso, cara. Eu acredito que por essa movimentação que a torcida fez de reivindicação, de estar mais ativa no clube, eu acho que vão ter mais ex-presidentes expulsos aí. Gustavo, assim, eu tô com você. Por tudo que eles representam na seleção e por tudo que eles não entregaram, certo? Nem o Rafinha, nem o Vini Júnior, acredito que eles mereciam sim. E é por isso que eu já falei antes, eu acho que no decorrer da Copa, o ataque da seleção vai mudar. Eu acho que esses jogadores não vão começar de titular, né? Nem o Luiz Henrique, nem o Hendrick, nem o Igor Thiago, nem o Ryan. Mas eu acho que eles vão pedir passagem e eu acho que o Ancelotti vai ter, depois da fase de grupos ali talvez, ou a partir da última partida da fase de grupos, um outro trio de ataque. Acho que ele vai começar ali com Rafinha, Vini Júnior e tal, que são os caras do momento aí com mais marketing na seleção, mais retorno financeiro, né? Que dão mais movimentação de mídia, mas depois ele vai ter que fazer alterações aí. A molecada vai pedir passagem no ataque da seleção. Rapaziada, ó, eu vou agradecer vocês, tá? De coração, tô agradecendo muito a presença e a participação de vocês. Mas eu vou encerrar a live aqui. Vou pedir para vocês, vou avisar vocês, eu estou montando um canal no YouTube aí, vou deixar nas redes sociais. Gostaria muito que vocês participassem e quem entrou na live, se puder seguir aí a gente no TikTok aí, eu agradeço. Segue a gente aí, tá? A gente tem bastante conteúdo aí sobre futebol, sobre NBA, tá? São assuntos que eu gosto muito. Cara, o Novak pediu para eu mandar um salve aí pra oficina. A oficina Simas, não vou mandar, cara. Você tá de sacanagem. Mas gostei da brincadeira. Obrigado por participar da live aí, cara. Valeu, gostei da brincadeira. Lembrei muito daquela pergunte pro Vampeta. Pô, a galera mandava essas pegadinhas aí pro Vampeta, cara. Gostei muito. Valeu, tamo junto. Seja bem-vindo. Gostei, cara. Valeu pela participação. Que time você torce? Fala aí. Sem medo. Vamos aí. Na live aqui tá faltando o Santista, cara. Ainda não teve nenhum Santista na live. Ah, você é Corinthians. Somos Corinthians, então vai Corinthians. Tamo junto. Cara, é incrível que nas minhas lives entram muito corintiano, cara. Eu gosto, porque eu sou corintiano, mas
A galera dos outros times aí normalmente não participa, não. Eu já falei isso antes. Teve um palmeirense que me xingou na live aí, depois saiu, cara. O cara ficou magoado que eu falei mal do Abel Ferreira. Aí ele ficou magoado e saiu da live. É isso mesmo, mano. Corintiano fortalece corintiano mesmo. É, a gente tem aquela coisa de se apoiar, né, mano? Corintiano é um bagulho diferente mesmo. Corintiano é uma torcida muito unida mesmo. Isso aí eu tenho que concordar. Mas é isso aí. Seja muito bem-vindo na minha live aí. Obrigado pela brincadeira. Valeu, cara. Curti pra caramba. Tô dando risada até agora. Eu ia cair na pegadinha que você fez aí. Lembrei muito do Vampeta ali. Pergunte pro Vampeta. Eu gostava muito de assistir, que a galera mandava no papelzinho ali aquelas pegadinhas pra ele. Eu curtia muito. E você fez aí, cara. Eu me senti naquela parte lá, da hora. Cara, assim, ó. Valeu, Gu. Obrigado por perguntar. Então, a época do Rock Go, mano. A programação de live da Copa. Cara, eu vou tentar fazer live quase todos os dias, tá? Principalmente nos jogos da seleção. Quando acabar os jogos, eu vou fazer a live. Mas eu vou tentar comentar os outros jogos também. Eu vou tentar acompanhar e vou estar fazendo live sempre depois dos jogos. Porque época de Copa do Mundo seria legal se eu tivesse de férias, cara. Eu gostaria de estar de férias do meu trabalho fixo ali e tal, para eu poder fazer as lives ali, assistindo os jogos, reagindo e tal. Ia ser bem bacana. Mas como a gente tem outro trabalho, então a gente tem que cumprir a carga horária na empresa lá, e eu vou tentar fazer as lives todos os dias depois dos jogos. Por isso que eu vou tentar fazer o YouTube antes do início da Copa, para a gente poder trocar uma ideia por lá. Eu acho que o YouTube é mais democrático em alguns fatores, entendeu? Então, gosto muito do TikTok aqui, mas eu acho que a galera entra e participa pouco. A galera troca, sabe, meio que pouca figurinha. A galera podia estar participando mais ativo, tal, trocando a ideia. Eu gosto de trocar ideia mesmo, sabe? Aquela questão de opinião. Então, obrigado aí por você estar participando. O mano ali que fez a brincadeira, o Lobo que tá sempre nas lives aí. Eu já fiz 4 lives e ele estava presente nas 4 lives aí. E vou falar de novo, tá? Para vocês aí que querem um instrutor, referência, tá? No ramo da metal mecânica, segue o Gustavo. Ele faz vídeos bem bacanas ali, instruindo sobre muita coisa da metal mecânica, usinagem e manutenção, tá? Segue o Gustavo aí que vocês vão sair ganhando muita coisa. Beleza? Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Vou encerrar a live. Vou tentar fazer live nesse final de semana aí, depois da última rodada do Campeonato Brasileiro aí, para ver de como vão estar ali a zona do rebaixamento e tal, a parte da Sul-Americana, G4, G6, para a gente trocar essa ideia aí, para fazer uma estimativa do que vai ser o pós-Copa do Campeonato Brasileiro. Fechou? E hoje, para quem curte NBA, aí vai ter o jogo entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, tá? Pela final da Conferência Oeste, tá? Vai ser o 6º jogo. Se o Oklahoma ganhar, vai ser campeão da Conferência Oeste. Se os Spurs ganharem, nós vamos ter o jogo 7. Então vai ser um jogão. Quem curte aí pode acompanhar, vai passar na Amazon Prime, tá? Quem tem Amazon Prime aí pode ir lá e curtir esse jogão aí que vai valer a pena. Fechou?
Tamo junto, forte abraço, um agradecimento do coração. Tamo junto, é nóis.